Amém, amém, amém. Então, irmãos, paz do Senhor Jesus com todos. Vamos começar aqui nossa aula de hoje. Como eu sempre falo, a forma de ensino aqui não é basicamente conhecimento, né? Mas sim é uma forma de nós sentirmos o poder de Deus através da palavra, aumentarmos a nossa fé e confiança e termos a nossa vida transformada, né? Então, graças a Deus, várias pessoas, né? Antigamente, quando a igreja recebia uma revelação, é um ou dois ou três no máximo, é uma aqui, outra acolá, demorava muito tempo para cumprir. Hoje, muita gente está recebendo revelação e direto as coisas estão se cumprindo já na sequência, né? Uma velocidade muito rápida, nós estamos vendo. Assim, vamos fazer aqui um anúncio aqui do profeta João Batista precisando de apoio financeiro. Ele vai ter que mudar esse fim de semana, tá? E a pessoa vai desocupar o apartamento que ele está e ele está precisando alugar uma casa de pelo menos R$ 450, né? Quem puder ajudá-lo, fique à vontade. Tá bom? Deus que abençoe. E é uma coisa de urgência, né? Daqui até o fim de semana, uma coisa de urgência. Ele fez já um QR Code para quem quiser ajudar ele pelo Pix, tá? Então vamos ajudar ele porque ele vive exclusivamente para o Evangelho, né? Amém? Então, como eu estava falando, as coisas estão se cumprindo muito rápido. E como eu falei no início, existe uma diferença de tempo entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra. A Terra é só um reflexo. Nós somos aqui como avatares, né? Nosso corpo é um avatar, né? Usando uma linguagem aí que é comum, né? Na Bíblia não tem esse tipo de linguagem, mas ajuda a compreender que nós não estamos 100% aqui nesse mundo. Aqui, esse mundo é um cenário de algumas coisas que precisam ser ordenadas no tempo, né? É como se tudo tivesse acontecendo, segundo a física, o tempo não existe, tudo acontece ao mesmo tempo, né? E aí Deus criou o tempo para ordenar as coisas. Então, tanto os selos quanto as trombetas é algo que já pode estar, os selos principalmente, né, já acontecendo, e as trombetas vêm na sequência, né? E dá para ver que o evento das trombetas, como são meteoros, asteroides caindo, é uma coisa, é um único evento, né? É um único evento que está se desdobrando em 7 trombetas. Depois vem as taças. Então, hoje nós vamos falar de coisas que já aconteceram aqui, tá? Hoje nós vamos falar de coisas que já aconteceram. Então, dá para você fazer um paralelo, né? E ela já trouxe o seu significado espiritual, agora só falta ela se concretizar aqui no todo, né? É um mistério, assim, a maneira como que o desenrolar das coisas acontece e aqui depois se concretiza, tá? Tá bom? Então vamos lá. Abominação da desolação. Esse foi o título que o Marco Ruto colocou, porque basicamente a abominação da desolação é quando o anticristo entrar lá no terceiro templo e ele se declarar Deus e exigir adoração. Essa é a abominação da desolação, sabe? É uma coisa abominável e desoladora, porque vai destruir a fé, destruir um monte de coisas, né, que foram estabelecidas por Deus, né? Então, o que acontece? Paz, pastor Aníbal, que honra ter você aqui. Então, o que acontece? Nós temos figuras, deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa abominável que foi pregada há um tempo atrás. Eu quero exemplificar com figura antes de começar o assunto. Eu guardei as figuras por um tempo, mas é aquela tal história, né? Computador é uma coisa que você... É que nem saco de meia, né? Você joga um monte de meia lá, depois você não consegue encontrar um par de meia, né? Se tiver um saco de meia, é complicado. Eu não tenho aqui agora, vamos ver onde que está. Sempre coloco essas figuras aqui, vamos ver se eu acho aqui, estudos bíblicos.
É só para eu poder dar um exemplo do que é exatamente essa palavra abominação da desolação. Pois qualquer coisa na gravação eu coloco, né, quando eu achar. Né. Ver se eu acho aqui. Ah, achei, glória a Deus. Então eu vou usar essa figura para explicar o que é uma abominação da desolação, tá? Que é o título que está aqui, glória a Deus. Então eu vou lá, eu vou apresentar uma janela, tá? Vocês estão vendo aí essa figura? Vamos ver se vocês conseguem ver. Uhum. Tá vendo essa figura? Tá? Através dessa figura eu vou descrever o que é a abominação da desolação. Essa aí é uma réplica da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um lugar santíssimo, né, que era para além de santo, né, porque temos o tabernáculo, que era o átrio exterior, depois entrava lá para dentro, né, para fora tinha o altar de bronze, onde fazia os sacrifícios, e a pia, onde se lavava. Depois o sacerdote tinha lá dentro, no santo lugar, já era um lugar santo, né, a mesa dos pães, o castiçal e o altar de incenso bem de frente da cortina do tabernáculo, onde atrás dessa segunda cortina, né, ficava o Santo dos Santos, e lá ficava a Arca da Aliança. Graças a Deus, essas réplicas da Arca da Aliança são todas erradas, todas falhas, né? Graças a Deus, ninguém sabe direito como que é, né? A não ser o Michael Rood e o Ron Viat, que tiveram aí a revelação de ver como que foi realmente feito. Então, o que acontece? Aí está colocado dentro de uma igreja a Arca da Aliança, como se fosse um lugar santíssimo, e tem uma figura de uma mulher com um chifre ali, com forma de lua. Tá? O simbolismo dessa figura, essa mulher com o sol ali no peito, é o deus Mitra. A mãe de Mitra é a mesma Semíramis, que foi a mulher, mãe e mulher de Nimrod. Certo? Então ela vem se passando para as religiões com vários nomes, é como uma cobra que muda a sua casca, a sua pele a cada tempo, mas continua sendo a mesma serpente. Então, colocar uma figura de santo do trono de Deus junto com um demônio, ou uma potestade, ou um espírito maligno, que está ali no lugar de Deus, onde Deus aparecia, era entre as asas dos querubins, como está ali. Então, colocar uma potestade ali, entronizada no santo lugar, é a abominação da desolação. Isso aí está dentro de uma igreja, as pessoas não entendem esse simbolismo, acham que tudo é divino e aceita. Né? Os ministros sacerdotais dessa religião vão dar as suas justificativas, né? E as pessoas vão entrar no engano. O que acontece? A questão da autoridade. A autoridade é quando você recebe direto de Deus algo designado por Deus para fazer em nome de Deus. Se você rejeita a autoridade que foi dada, você rejeita a pessoa que deu a autoridade, que é o próprio Deus. Então, fazer uma associação dessa natureza é fazer algo sem autoridade de Deus, é somente por conhecimento daquilo que você imagina que possa ser o que seja divino, quando não é. Então, se você pega a história da representação dessa mulher ao longo de todo o tempo, de toda a história da Terra, você só vai saber a procedência dela. E se você pega a história da Arca da Aliança, como está escrito na palavra de Deus, você também vai saber a procedência. Mas juntar as duas coisas não te dá esse direito. Deus não te dá esse direito de fazer essa junção. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que um homem vai ocupar esse lugar no terceiro templo, que vai ser reconstruído, que, enfim, são fatos aí que estão como um dominozinho enfileirados
Depois que cair a primeira peça, vem a sequência toda. Só que isso não vai ser mostrado assim como eu mostrei aqui. Isso é uma cerimônia, vamos dizer, mais ou menos regional, oculta, que vai acontecer lá dentro de Israel. Talvez haja um vazamento de alguma imagem, de alguma coisa, mas no final, o que vai acontecer é a marca da besta e a exigência de que seja adorado uma tal criatura aí, um tal figurante aí, tá bom? Então, essa é a abominação da desolação por definição, para que vocês entendam. Quando isso surgir, aqui nós estamos num cenário esclarecedor. Então, você já tem parâmetros de ficar atento aos acontecimentos e ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas quando isso surgir, isso vai surgir no âmbito político, religioso, de um auê, de alguma coisa que vai solucionar alguma coisa, que vai trazer alguma resposta, depois de uma desgraça. Que essa é a ideia do salvador político. É criar a desgraça para trazer a solução. Então, quando se implantar o governo mundial, né, logo para o implantamento desse governo mundial, vai ter pessoas sendo mortas, nações, né, sendo invadidas, destruídas, e assim por diante. E depois vai ter a queda de 3 reinos para ficar 7, como está escrito lá. São 10 reinos, cai 3, fica só 7. Então, são coisas que estão para acontecer. Por quê? Porque Deus viu tudo antes de acontecer. Deus, ele usa sempre essa frase, o fim desde o começo. Eu vi o fim desde o começo. Eu sei o fim desde o começo. Tá? Ou ele preparou as coisas no plano dele, né? Uma vez que os homens articulam as suas obras, Deus usa as obras dele para cumprir o propósito dele. Né? Mesmo que os homens tenham liberdade de fazer as coisas, mas no final, a palavra final é de Deus. E aí ele exerce o julgamento das escolhas que cada um fez nessa história toda. Então, basicamente é isso, né? A abominação da desolação é essa situação. E lá em Mateus 24 diz que quando acontecer, né, fuja para os montes, não volte para trás, não vai dar tempo, porque aí vai começar a perseguição e a morte dos judeus, declaradamente, assim, ó, vamos matar esse povo, porque agora a situação é outra. Tá bom? Então vamos lá.